O tema de hoje é aprendendo com os erros de Noé. Nós temos dado início a uma sequência de estudos onde nós vamos aprender com os erros de grandes personagens da Bíblia para que a gente não venha cometer os mesmos erros e trazer isso para a nossa vida problemas, trazer isso para a nossa vida condenação da parte de Deus. E um texto muito importante que está lá em Provérbios, no capítulo 9, versículo 9, que tem sido tema da nossa meditação, que diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. A minha pergunta é: você tem sido sábio e justo? Porque o sábio e o justo, ele aprende com seus próprios erros e com os erros dos outros, para que ele não venha praticar esses mesmos erros e trazer sobre a sua vida condenação, trazer sobre a sua vida nenhum problema. E vamos falar hoje sobre a vida de Noé. Noé, infelizmente, ele incorreu no mesmo erro de Adão, que não cuidou da sua mulher. Olha o que diz em Gênesis, do capítulo 8, a partir do versículo 15. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Mas Noé não seguiu a orientação de Deus. Deus havia determinado para Noé sair, ele e a sua esposa, os seus filhos e as esposas de cada um. Era para sair o casal, mas Noé não seguiu isso. Olha o que diz o versículo 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Noé saiu juntamente com seus filhos, depois saíram as suas esposas. Noé não seguiu a orientação de Deus, que é valorizar o seu cônjuge, valorizar a sua esposa. Noé não fez isso. E nós vemos que por causa de Noé, todas as mulheres que vieram depois, todos os relacionamentos, as mulheres foram sempre colocadas de lado. Mas essa não é a orientação de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 4, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casal se torna um diante de Deus, uma só carne. O cônjuge, o esposo, tem que valorizar a sua esposa. A esposa tem que valorizar o seu esposo, o seu marido. Quando um valoriza o outro, quando um respeita o outro, quando um está à procura da felicidade do outro, o casal vai bem e vai longe. Olha o que Paulo orienta na carta aos Efésios, do capítulo 5, a partir do versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. O apóstolo Paulo está mencionando, olha, o marido tem que amar a sua esposa, tem que zelar pela sua esposa, tem que cuidar da sua esposa. E eu quero comentar também que a esposa tem que zelar pelo seu marido, tem que cuidar dele. É um cuidando do outro. Quando um está cuidando do outro, o relacionamento vai bem, o casamento vai bem e a sua família, os seus filhos irão muito bem. É necessário que haja esse respeito, que haja esse amor e essa honra de um cônjuge para com o outro. Mas este não foi o único erro de Noé. Noé cometeu um erro gravíssimo com relação ao seu filho. Nós sabemos que as palavras têm um grande poder. Muito poder tem as palavras dos pais com relação aos seus filhos. E Noé amaldiçoou seu neto em um momento de raiva, em um momento de ira. E isso não pode acontecer na nossa vida. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, do capítulo 9, a partir do versículo 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Nós vemos aqui Noé amaldiçoando o filho do seu filho Cã, o seu neto. Deus não nos chamou para amaldiçoar, e sim para abençoar. Olha o que diz a palavra lá em Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim.
O apóstolo Tiago está dizendo, olha, da nossa boca não pode proceder bênção e maldição. Nós não podemos amaldiçoar as pessoas, porque há poder naquilo que nós falamos. Quando nós amaldiçoamos alguém, essa maldição vai se tornar realidade na vida dela. Imagine um pai amaldiçoando o seu filho, um avô amaldiçoando o seu neto. E Noé amaldiçoou o seu neto Canaã, de maneira que toda a descendência de Canaã estava amaldiçoada, debaixo de maldição. Não só essa descendência estava debaixo de maldição, como também todo o local onde eles estavam, onde eles habitavam, a terra onde eles estavam, estava amaldiçoada. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou: Abraão, vai para uma terra que eu vou te dar. Deus mandou Abraão para a terra de Canaã, para que Abraão abençoasse a terra de Canaã, para que através da vida de Abraão, Deus abençoasse aquilo que Noé amaldiçoou. Não é a vontade de Deus que haja maldição, mas que haja bênção. E muita gente pode falar assim, olha, mas não existe negócio de maldição nos dias de hoje. Não é assim. Olha o que a Bíblia vai dizer em Apocalipse, lá no capítulo 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Nós temos aqui uma declaração dizendo que na Nova Jerusalém não haverá mais maldição, o que nos mostra que até os dias de hoje, as maldições que alguém lança sobre alguém, essas maldições têm um grande poder. Então não amaldiçoe os seus filhos, não amaldiçoe os seus netos, não amaldiçoe o seu cônjuge, não amaldiçoe a cidade, não amaldiçoe a igreja, não amaldiçoe as pessoas, porque há poder nessa maldição para o mal e não para o bem. O nosso Deus, o Senhor, te chamou para abençoar e não para amaldiçoar. Não cometa o mesmo erro de Noé. Não cometa, porque Deus teve que ir lá corrigir a maldição que Noé lançou sobre a sua família. Amém? Eu quero orar por você, para que você vigie a tua boca para não amaldiçoar a vida da sua família, nem seus entes queridos, nem as pessoas à sua volta, porque o nosso Pai nos chamou para abençoar e não para amaldiçoar. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, eu quero clamar em favor da vida deles, eu quero pedir, ajuda, Pai, os teus filhos a vigiar os seus lábios, para não amaldiçoar as pessoas. Como disse o apóstolo Tiago, da nossa boca não pode proceder bênção e maldição. Não deve ser assim. Nós não podemos amaldiçoar os homens que foram feitos à imagem de Deus. Eu te peço, Pai, ajuda os teus filhos, ajuda o meu irmão, a minha irmã que está me ouvindo nesse momento, a cada instante, ao abrir a sua boca, tomar cuidado com as palavras, para não amaldiçoar ninguém de forma alguma, porque há poder nas nossas palavras. Quando abençoamos, a bênção vem, e quando amaldiçoamos, o mal vem. Que eles não venham amaldiçoar, e sim abençoar, que eles venham ser pessoas que abençoam, que trazem vida, que trazem a graça do Senhor, que trazem o poder do Senhor de bênção sobre a vida de cada um que estão ao seu redor. Eu oro por essa casa e por essa família, e eu te peço que a tua graça, o teu amor, o teu poder, a tua bênção, a tua misericórdia esteja nessa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.